Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus possa estar em todos os corações. Sejam todos bem-vindos, você pelo YouTube, você pelo Facebook. Sejam todos abraçados virtualmente em mais um trabalho doutrinário que a Sala Chico Xavier realiza. E todos vamos estar nos preparando neste momento para podermos ter uma participação bem ativa, espiritualmente falando, mentalmente falando, nesse nosso trabalho. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma noite de muita paz, de muita luz, contando com as palavras do nosso querido irmão Arailton, lá da Instituição Espírita Rancher, lá em São João de Meriti, que ele vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 22, item de 1 a 4, indissolubilidade do casamento. Vai trazer a palavra para nós vamos prestar atenção, analisarmos tudo o que ele passar e, quem sabe, podemos aplicar na nossa vida doméstica, na nossa vida do lar. Após a mensagem do nosso irmão Arailton, teremos a nossa prece final feita pelo nosso querido irmão Romário. Então vamos à leitura da página extraída do livro Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Desde já vamos adiantar que é uma leitura um tanto quanto longa, mas o tema é muito interessante, que é o item 12, que fala sobre família. Então vamos à nossa leitura. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução que, trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver ou, mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já se estendem os reflexos que lhe digam respeito. O homem primitivo não se afasta de improviso da própria taba, mas aí renasce múltiplas vezes, e o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial em que assimila as experiências de que carece, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Um grande artista ou um herói preeminente podem nascer em esfera estranha aos sentimentos nos quais se avultam. É a manifestação do gênio pacientemente elaborado no bojo dos milênios, impondo os reflexos da sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Todavia, na senda habitual, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns aos outros. Uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência, porque muitas vezes os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação junto deles são os mesmos amigos que incentivavam a formação musical desde o reino do espírito, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação em que se empenham através de séculos numerosos.
É assim que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmos, mediante o trabalho em comum e segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo em que se exprimem no espaço e no tempo. Também é aí, de conformidade com o mesmo princípio de sintonia que vemos de psômanos e cleptomaníacos, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhe comungam espiritualmente as deficiências e as provas, porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genérico daqueles que lhe atraem a companhia por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. A tara familiar, por esse motivo, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, à face de nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela, que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos novas produções de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior conturbada e infeliz. Muita paz para todos. Elevemos nesse momento o nosso pensamento ao nosso Pai Altíssimo, ao nosso Mestre querido Jesus Cristo, a Virgem Maria, Maria Santíssima, aos nossos trabalhadores espirituais, aqueles que atuam na nossa casa, aqueles mentores que atuam ao nosso derredor, nos envolvendo com suas intuições benéficas. Agradecemos mesmo aqueles que às vezes nos envolvem, tentando desviar as nossas ideias do bom caminho, mas tudo isso é permitido para que nós possamos entender que nós temos o livre-arbítrio, mas podemos e devemos fazer o bom uso dele. Obrigado, Deus, por tudo que nos dá. E te pedimos, Senhor, por toda a humanidade sofredora, onde quer que esteja um irmão padecendo, sofrendo de uma enfermidade, seja ela qual for, não vamos aqui enumerar essa ou aquela enfermidade, porque todos nós somos enfermos, uns do corpo, outros do espírito. Abençoai, Senhor, os nossos governantes. Abençoai, Senhor, aqueles que cuidam da nossa segurança. Abençoai e fortalecei, Senhor, todos os profissionais da saúde, seus auxiliares, atendentes, aqueles que servem de ponto de apoio, enfim, Senhor, todos aqueles que trabalham auxiliando, melhorar, amenizar os sofrimentos daqueles que estão nos hospitais ou mesmo nos seus lares. Abençoai os nossos trabalhadores, dai-nos, Senhor, paciência para resistirmos às adversidades e te pedimos, Senhor, permita que possamos voltar aos nossos trabalhos presenciais, porque nós sabemos a falta que isso nos faz. E tu, Senhor, sabe muito mais do que nós. Dai-nos força e perseverança, dai-nos fé para que nós possamos voltar sem medo, com fé na sua bondade e no seu amor. E assim, queridos mentores espirituais, Chico Xavier, nosso patrono, querido amigo, nossos mentores particulares,
Maria Santíssima, Jesus, nosso irmão mais velho, e acima de tudo, a Ti, meu Deus, nosso Pai de misericórdia, pedimos permissão para iniciarmos a nossa reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. E como já anunciamos, passamos a palavra ao nosso querido irmão Arailton, que vai nos trazer o ensinamento desta noite e logo após a prece de encerramento com o nosso querido irmão Romário. A todos, muito obrigado, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. O estudo da noite de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. E o tema para as nossas reflexões é indissolubilidade do casamento. Estamos no item 1 ao item 4. Então, Kardec vai fazer seu comentário sobre esse assunto. É comentário de Kardec, a fala do Cristo. Ele vai fazer as suas reflexões a respeito desse assunto, que era um assunto já discutido na época de Jesus e que continua sendo discutido até hoje. Porque os fariseus, eles questionaram Jesus a respeito desse tema, fazendo o seguinte questionamento: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E ele responde, o Cristo responde: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Então nós vamos ver que esse assunto com relação ao casamento já era um assunto hoje bastante debatido, e naquela época do Cristo já era um assunto bastante debatido. Porque, por exemplo, os fariseus, eles eram conhecedores da lei. Por isso que Jesus diz: não lestes? Ele sabia, ele fez a pergunta ou de forma capciosa ou de forma a obter conhecimento. Mas nós conhecendo a história com relação aos judeus, era muito mais para que pudesse pegar Jesus em alguma contradição, por eles pregar sempre a questão moral. Ele combatia a questão do tratamento religioso a partir só da forma, só do exterior. Então, podemos refletir dessas duas maneiras. Ou para poder combater Jesus, para que ele caísse em contradição, seria impossível, ou naquela época se discutia sobre isso e havia necessidade de conhecimento. Isso aí Jesus obtinha na sua plenitude. Tanto é assim que eles continuam, porque eles retrucam. Por que então ordena Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Então a gente vai ver que tem uma pergunta capciosa de novo. Já que não pode separar, por que Moisés permitiu? Por que está lá na lei, no caso na lei mosaica? Então Jesus responde de uma forma bastante reflexiva, tanto naquela época como seria para nós hoje. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Então Jesus vai nos falar que o fato das nossas maior dificuldade está contida na dureza do nosso coração. Está contida na dificuldade que nós ainda estávamos naquela época e continuamos com essa dificuldade hoje. Então Kardec, ele vai nos trazer os seus comentários. Logo de início ele nos diz: imutável só é o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. Então Kardec já vem nos falar que a lei divina é
uma lei imutável? A lei humana é que ela modifica. E se nós refletirmos sobre isso, nós veremos que realmente é uma realidade. Né? Porque a lei humana, elas mudam, né, conforme o tempo, os lugares e o progresso da inteligência. Então, a lei humana ela continua sendo aprimorada através dos tempos, porque é uma lei imutável. Já a lei divina, não. A lei divina é uma lei imutável. E Kardec continua dizendo que no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, porque com a união do sexo, nós vamos continuar com a perpetuação da espécie. Porque se não houver novos nascimentos, é uma lei da vida, né? Chegamos a um ponto, nascemos, chegamos a um ponto, morremos, e como seremos substituídos? Através dessa lei divina, que é a união dos sexos. A lei divina, por isso a lei divina é imutável, em todas as épocas. A lei civil não. A lei civil ela tem por finalidade regular os interesses das famílias. Isso também é uma realidade. A lei civil ela vai regular os interesses familiares, os interesses daqueles que estão se unindo, ou das famílias compostas por aqueles que se uniram. Então, nós vamos refletir nesse sentido, que a família, que a lei civil, ela é proposta para regular essas situações materiais. Então nós vamos ver com relação até ao próprio casamento, né, que o casamento civil, né, em muitos países, ele é o único legítimo. E nos outros, né, o casamento religioso é o único legítimo. E tem outros países que tem que ter os dois para ser legítimo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos ver que o casamento legítimo é o casamento civil. E com o avanço como diz Kardec anteriormente, da inteligência, com o avanço, com o progresso do homem, hoje nós vamos ver que a união estável, mesmo sem ter sido um casamento civil, também ela passa a ser legítima a partir de algumas provas, de algumas condições. Então isso é um avanço. É o que o Kardec nos fala. Ele nos traz esse questionamento. O avanço, o progresso, é o progresso que vai trazer com que que as leis humanas elas vão ser modificadas para o bem geral. E se nós vamos retornar a pensar com relação ao que o fariseu questiona o Cristo, nós vamos ver que a lei foi feita, a lei civil na época, ela foi feita para beneficiar o homem, porque tanto é que a mulher não tinha participação nenhuma. A participação ali, a gente vê, só lendo aquele textinho, o texto, a gente vai ver que existia um machismo enorme. Quem dava a carta de dispensa era o homem. A mulher era como se fosse uma escrava, era submetida. E hoje em dia, se a gente vê, já cresceu bastante, né, a questão dessa proteção, mas nós vamos ver que nós continuamos ainda, enquanto homens, extremamente machistas. Haja vista só nós olharmos a situação da nossa sociedade com relação aos feminicídios que ocorrem, às separações truculentas. Então não existe respeito. Por isso que Kardec fala que existe a necessidade do progresso, né, do progresso da inteligência, do progresso moral, para que nós possamos ter um relacionamento melhor. Mas falando sobre esse assunto com relação à união dos sexos, que é uma união que é uma lei divina, né, Kardec também faz um comentário muito interessante, né, e assertivo, que
A união do sexo, né, que é uma lei divina, ela é comum a todos os seres vivos. A todos os seres vivos, sem exceção. Todos os seres vivos, nós não estamos falando de biologia, né, que existe um estudo, mas nós vamos ver que todos os seres vivos, eles se reproduzem, né, a partir da união sexual. Para o quê? Para perpetuar a espécie. Mas qual é a diferença? Qual é que o ser humano, né, ele vai ter diferença? Porque essa lei divina, ela é comum a todos os seres vivos. Então Kardec vai nos falar que o casamento, ele é regido por uma lei imutável e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Então, já passa, tem algo mais além, embora a lei divina, né, é uma lei divina, a união do sexo, mas para nós, enquanto seres humanos, nós temos o que? Algo a mais, uma responsabilidade a mais. Será que não foi por isso que Jesus nos disse, né, pela dureza dos vossos corações, porque não está inserido em nós ainda a lei de amor? Então nós vamos começar a refletir que, pensando, né, em termos de que nós somos espíritos imortais, nós reencarnamos. Qual o objetivo dessa reencarnação? Então nós vamos ver que a união formada, né, né, por um casal, né, quando Jesus diz, né, que ela vai se tornar uma só carne, é para quê? É para que nós possamos, né, essa união formada para tornar-se uma só carne, né, ela é formada em função de quê? Para que nós possamos auxiliar os nossos filhos ao progresso, auxiliar o nosso companheiro ou companheira ao progresso. Então nós vamos ver que ele não parte apenas da união do sexo, apenas dessa lei que é a união sexual. Ela tem algo mais, e algo mais muito importante, que é a importância maior, que é o nosso progresso. Porém, no mundo, né, de prova e de expiação em que nós vivemos, né, nós vamos verificar que a lei de amor, ela normalmente não é tida em consideração quando existe uma união, na sua grande maioria. Tá? Nós vamos verificar, que existem uniões que são uniões que são bem longas. Então, o que se vê no nosso planeta, né, era o que enxergava Kardec na época que ele comentou esse assunto, e na época de Jesus, quando Jesus fala aos fariseus, nós vamos ver que a maioria, né, a grande maioria, em função da nossa pouca evolução, que já evoluímos mais agora no presente, mas também ainda evoluímos muito pouco. Por isso vivemos um mundo de prova e expiação. Então, essa condição, né, essa condição da lei de amor, né, ela ser levada em consideração numa união, ela é extremamente importante. É o que Kardec fala. O que se cogita, né, a satisfação do coração, nós cogitamos a satisfação do coração. Então, o que nós vimos, né, no comentário de Kardec, e hoje em dia nós continuamos vendo, é que se cogita muito mais o quê? O orgulho, a vaidade, a cupidez, o interesse. Aí está a dureza do coração. Então, quando se une, né, quando existe uma união que ela corre o risco de haver separação, ou que ela é frágil, é em função disso. É porque não foi tida em consideração a lei do amor, e sim somente a lei civil.
E que ela se baseou em quê? No orgulho, na vaidade, na cupidez, nos interesses materiais. Então, separar o que Deus uniu deve-se entender, deve ser entendida, né, como uma união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei a lei civil. Então nós temos que ter essa lei. E nós, enquanto espíritas, né, sabemos da nossa necessidade de retorno para corrigir, para nos educarmos ou nos reeducarmos com relação às infrações que nós cometemos perante a lei divina. Nós necessitamos sedimentar em nós essa lei de amor. E para a gente fazer uma analogia, só é uma brincadeira, né, mas não é nada de comprovado, é apenas para a gente fazer uma analogia em entendimento. Tem uma historinha que diz que é uma senhora que, conhecedora do mundo espiritual, estudiosa, ela vive um casamento de 50 anos. Quando termina, né, desencarna, ao desencarnar, ela encontra seu mentor espiritual. E ela, o vendo, né, fica feliz da vida por revê-lo, e começa a conversar com ele. Bom, cumpri minha missão. 50 anos com aquele traste. Aturei bebedeira, traição, desaforo, insatisfação. Aturei tudo que poderia. Foram 50 anos, cumpri minha missão. O mentor vira para ela e diz: se prepara que dentro em breve você vai retornar. Aí ela tudo feliz. Que missão que vai ser? Você vai retornar com fulano novamente na próxima encarnação. Ela: mas como assim? Eu aturei durante 50 anos. Eu estive com o lado dele 50, aturando tudo o que foi desgraça. E voltou aquele rosário de insatisfação. Ele falou: isso mesmo. Você o aturou durante 50 anos. Agora você necessita retornar com ele para aprender a amá-lo. Então isso não cabe só para a mulher não, cabe para o homem também, tá? Para ambos. Então nós precisamos, isso é uma brincadeira, né? Não é nada que se diga com relação a um assunto que ocorreu, porém dá para nós fazermos uma analogia com relação à questão da lei do amor. Nós necessitamos estar nesse planeta amando. Nós necessitamos estar nesse planeta amando. E não vivenciando de forma dura, de forma questionadora, de qualquer forma que não seja com relação à lei de amor. E isso não é uma apologia a um casamento, né, ou uma união que esteja baseada na agressão, porque o que nós vemos muito hoje em dia é essa questão. Então, o homem não tem o direito de agredir a mulher, nem na união, em união e nem fora de uma união. Então, a agressão, ela não pode se bater palma para ela, de forma nenhuma. Porém, nós precisamos entender que necessitamos criar em nós, sedimentar em nós essa lei do amor. É extremamente importante. E Kardec vai nos trazer um outro assunto, né, que também é extremamente importante, que ele fala, então, né, depois de todo esse comentário, falando que a necessidade, nós necessitamos estar com a lei de amor sedimentada em nós temos que nos unir a partir de leis imutáveis, né, a partir da lei de Deus. Então Kardec questiona: seria então supérfluo a lei civil? O casamento deverá ser, né, segundo a lei natural? Então, realmente, né, o questionamento de Kardec é muito didático.
Então, se do que nós vimos anteriormente, a lei civil é uma lei supérflua, então, no Livro dos Espíritos, na questão 696, nós vamos ver que Kardec faz esse questionamento. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Os Espíritos respondem: uma regressão à vida dos animais. Ou então, a lei civil, ela é extremamente importante. Como nós falamos anteriormente, ela regula os interesses sociais. O casal, na ausência os bens, né, se tornam daquela pessoa, para que ela não fique com dificuldade, ou para os filhos. Os bens materiais passam para o filho, para que eles não sejam levados à necessidade. Então, ela é extremamente importante. Então, por isso que os Espíritos nos diz, né, na questão 696, que seria uma regressão. Então, ela é importante. Essa lei é extremamente importante. Então, quando Jesus nos fala com relação à questão do casamento, né, que ele acaba, por ele acabar, né, ele nos fala a questão dos motivos banais. Né? O casamento, muitas vezes, ele é desfeito por motivos banais. Por quê? Porque nós ainda não temos, por sermos um espírito vivendo no mundo de prova e expiação, em aprendizado, nós não temos ainda sedimentado em nós o perdão, a tolerância, a pacificação, a harmonia. Várias virtudes que nós não temos em nós ainda. Nós não temos essas virtudes. E acabamos, por motivos banais, dissolvendo uma união e trazendo até consequências para a outra, porque nós sabemos isso. Nós viemos a esse planeta para progredir, para nos melhorar. E muitas vezes fazemos algo que vai aumentar a nossa carga de débitos. Então necessitamos dessa compreensão. Necessitamos desse entendimento. Então, nós vamos ver que a parceria, né, selada pela lei civil, né, é uma parceria selada pela lei civil. Ela, né, concluindo o estudo, ela será uma parceria para o progresso de ambas as pessoas. Então, quando nós nos unimos a um ser humano, a outro, né, ser humano, essa união, o casamento, ele é uma parceria civil, aqui, nós encarnados. Mas ela é uma parceria, né, que vai nos auxiliar o nosso progresso, ou seja, vai auxiliar o nosso progresso e o progresso do outro. E o progresso daqueles que virão, dos nossos filhos. É a necessidade de nós auxiliarmos esse espírito que é colocado sobre a nossa responsabilidade para que ele possa também progredir. Dar a ele todas as condições do progresso. Então, nós necessitamos. Então, a indissolubilidade do casamento, quando a doutrina ela nos traz que ele não é indissolúvel o casamento, por quê? Devido às nossas condições. Por qualquer motivo nós nos separamos, casamos por interesse. Então, quando nós nos casamos por interesse, casamos por qualquer motivo nós nos separamos, a lei divina, a lei de amor, ela não está inserida nesse contexto. Por isso se separa tanto a falta de união. Então nós vamos ver que essa necessidade de progresso nosso, ela está diretamente ligada ao quê? À educação que nós vamos ter ao reencarnarmos. Usamos o nosso livre-arbítrio, podemos não fazê-lo, porém necessitamos. Por isso que eu acho que é a reflexão maior com relação a isso. Tanto que no Livro dos Espíritos, na questão 697, né, Kardec questiona os espíritos, né, a indissolubilidade absoluta
do casamento está na natureza ou somente na lei humana? Então, a indissolubilidade absoluta, né, do casamento, ela é uma lei da natureza ou somente uma lei humana? Então, esse questionamento de Kardec aqui vem corroborar o que Kardec já tinha falado anteriormente. É uma lei humana, muito contrário à lei da natureza. Mas os homens, porém, podem modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Então, com o avanço, com o progresso, essas leis vêm sendo modificadas. E nós vamos ver, no decorrer dos anos, nós falamos aqui com relação a Jesus, até agora, como as leis foram modificadas com relação ao casamento, com relação à união. Então, que possamos refletir, ficar bem interiorizado em nós essa questão que essa nossa parceria, né, que é selada pela lei civil, ela é uma parceria necessária e que nós podemos transformá-la numa parceria de progresso para todos aqueles que estiverem reunidos nessa união. Que a paz do Mestre nos abençoe. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de todos e muita paz. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja em nossos corações e nossos pensamentos. Estamos aqui, né, para dar, já quase no final da nossa reunião, nossa exposição, né, e agradecemos ao nosso irmão Arailton por suas palavras, né, pelo seu trabalho. E agora, né, queríamos convidar todos para fazer a nossa prece final, né, e elevando nossos pensamentos ao alto, a Jesus Cristo, a Deus nosso Pai, né, e aos bons espíritos, aos amigos espirituais, né, e agradecendo a nossa gratidão por esta noite, por este trabalho, por iluminar nossas almas, nossos espíritos, por nos dar, Senhor, as condições para continuar, para seguir em frente. Senhor, lhe pedimos por todos os nossos irmãos que se encontram aqui nessa noite, as tuas bênçãos de paz, de amor, de harmonia, né, que possa nos iluminar, que possa nos trazer a paz, Senhor, o amor, seu amor, a nossa, que incentive a nossa fé, que aumente a nossa fé nesse trabalho, nessa luta diária do nosso bom combate, né? E lhe pedimos também, Senhor, por todos os nossos irmãos que nesse momento estão em dificuldade, que sofrem, né, que estão agora nas ruas, sem um teto, sem um alimento, né? Nossos irmãos que estão nos hospitais, nos leprosários, asilos, orfanatos, que estão nas prisões, Senhor. Nossos irmãos que estão nesse momento acometidos pela Covid-19, né? Que a tua paz, que o teu amor possa chegar até esses irmãos, que possa consolá-lo, eles, seus familiares, os nossos irmãos desencarnados, que a tua paz, que o teu amor possa se fazer entre nós, Senhor. Muito obrigado por tudo e a nossa gratidão, mais uma vez, Senhor, por mais esse momento de paz, de luz, de entendimento, Senhor, de educação espiritual. Muito obrigado, graças a Deus.